Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e comentário, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. Quando nós estudamos em O Livro dos Espíritos, a terceira parte que trata das leis morais, e nós encontramos ali naquele conteúdo a lei de progresso, nós aprendemos que o progresso ele acontece sempre, que muitas vezes, mesmo que não nos pareça, mas estamos progredindo sempre, lentamente, é verdade, mas é real que o progresso acontece. Os espíritos, eles são até taxativos ao dizerem que o progresso é inexorável, ou seja, o progresso acontece conosco e com a nossa vida, a gente querendo ou não querendo. Pensando assim, é que muitas vezes ao analisar as palavras de Jesus, que quando ele disse que não se pode colocar, não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, ou seja, ele nos dizia que tudo aquilo que aprendemos, tudo que conhecemos, isso deve ser compartilhado com as demais pessoas, para que o conhecimento chegue a todos e que todos encontremos caminhos mais fáceis, mais curtos, de alcançar a nossa redenção espiritual. Mas em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos aí um raciocínio que nos tira algumas dúvidas que naturalmente surgem dessas palavras de Jesus. Porque questiona-se se o progresso é inexorável,
Se todos estamos progredindo, se temos meios de fazê-lo acontecer mais rápido, por que isso não foi ensinado lá nos primórdios, com o próprio Jesus, quando nos trouxe o Evangelho? É uma pergunta racional, né, que merece atenção e que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos esclarecer o porquê disso. Porque quando Jesus dizia, ao se despedir dos apóstolos, que ficaria só por mais um pouco tempo entre eles, mas que se eles o amassem e cumprissem os seus ensinamentos, Jesus rogaria ao Pai que enviaria um outro Consolador, que viria restaurar as suas pregações, os seus ensinamentos, que viriam propor uma nova ordem de ensinamentos que, naquele momento, ele, Jesus, não poderia dar-lhes, por lhes faltar capacidade de compreensão. Esse fato poderia levar muitas pessoas a pensarem que Jesus teria colocado a luz sob o alqueire. Ou seja, por que já naquele momento ele não nos trouxe essa realidade da mediunidade, da reencarnação? Por que ele não falou em termos mais claros? Por que ele não anunciou as leis de causa e efeito para que a gente entendesse melhor a justiça divina? Aí fica parecendo, para alguns, e até para muitos de nós, que ainda não raciocinamos sobre a questão, que Jesus teria ensinado que a luz deve ser colocada no alto para clarear para todos, e não embaixo de móveis, onde serve só para uma pessoa que está ali na proximidade daquele móvel, né? Então, dentro dessa situação, parece que Jesus teria colocado a candeia sob o alqueire, porque ele não revelou tudo para nós naquela época, né? Vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo tem a dizer para nós sobre essa questão. Daí no capítulo 24 do Evangelho, tem esse título, Não pôr a candeia debaixo do alqueire, se referindo àquelas palavras de Jesus e por que ele teria se limitado a algumas explicações sem aprofundamento em outras questões que hoje temos, né? Daí no item número 7 desse capítulo 24, que é não colocar a candeia debaixo do alqueire, né? O Evangelho nos ensina assim, que o Espiritismo vem atualmente lançar sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz consideravelmente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outras, e aos acontecimentos
o tempo de lhes preparar a aceitação. A leitura desse trecho do Evangelho, em se referindo à doutrina espírita, se aplica o mesmo conceito a Jesus. Porque, como éramos espíritos ainda aprendizes à época de Jesus, é claro que ele não poderia tratar de assuntos que não teríamos capacidades de bem entender, de compreendê-lo. E isso causaria uma frustração em nós, um desinteresse por coisas que nós não temos conhecimento, ou melhor, capacidade de entendimento. Assim como se nós estivéssemos diante de estudiosos aí da física, da química, da astronomia, se nós quiséssemos que eles nos apresentassem os seus estudos atuais. Nós não temos condições de acompanhar os seus raciocínios, a sua filosofia de aplicação. Isso causaria uma certa, muito embaraço para nós e a gente desinteressaria. Tá? Então, voltando à questão da lei do progresso, que acontece sempre, a gente querendo ou não querendo, que se a gente tentar se opor à lei do progresso, nós seremos arrastados pela força dos acontecimentos e aprenderemos pela dor aquilo que deveríamos ter aprendido pelo amor. De acordo, então, com esse nosso desenvolvimento, em que vai abrindo nosso entendimento, onde pelas experiências vividas através de reencarnações, após reencarnações, nós vamos desenvolvendo essas capacidades de entendimento e a própria experiência vai fazendo com que as coisas se encaixem devidamente no tempo certo. Foi por essa razão que Jesus reservou as questões de mediunidade, de reencarnação, que ele falou de forma velada, somente aos apóstolos, e poucos compreenderam por essas questões. Não tínhamos ainda capacidades para tal. E o Espiritismo é a mesma situação, é o mesmo raciocínio que a gente se aplica. Né? Então está dizendo que o Espiritismo vem atualmente lançar sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. O que significa isso? Significa que os espíritos respeitam a lei do progresso. Eles não a atropelam e não são precipitados nas revelações. E que o que hoje nos chega aí através dos livros, através da mediunidade bem conduzida, é aquilo que temos capacidade de absorver. Está no tempo certo. E assim foi que Jesus também procedeu, dessa forma que ele procedeu. Ele trouxe uma série de revelações e somente aos apóstolos ele conversava mais profundamente sobre os assuntos direcionados à mediunidade, à reencarnação, lei de causa e efeito, que é onde está a chave para que a gente entenda todo o mistério, né, entre aspas, da vida. Então, a doutrina espírita também vem nos trazer revelações parciais. E é claro que de futuro, quando a nossa capacidade for mais dilatada, nós teremos novas revelações, onde muitas questões que nos parecem mistérios serão desveladas e nós teremos uma visão mais completa do todo. E na medida que a gente for evoluindo, essa visão vai se ampliando ainda mais. Mas vejamos ainda mais um trechinho aqui do ensinamento do Evangelho, quando ele nos diz que se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número,
e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Vejam bem como que a revelação da doutrina espírita, ela acontece dentro da mesma proposta de Jesus. Ou seja, para aqueles mais capacitados que se dão ao trabalho do estudo aí das obras básicas, como por exemplo a Gênese, o livro Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, pessoas existem que estão capacitadas para aprofundar nesses assuntos e que naturalmente vai desenvolvendo dentro de si entendimento de assuntos outros que ainda não foram tratados publicamente, né? Essa é uma revelação que vai acontecendo naturalmente, a gente vai de encontro com essas novas revelações. Foi o que fez Jesus ao tratar daqueles ensinamentos direcionados aos apóstolos, e com eles, ele sim tratava de assuntos mais profundos. Mas se publicamente ele revelasse esses assuntos e colocasse diante do público, muitas pessoas não teriam capacidade de compreender. Isso causaria uma conturbação ao invés de um esclarecimento. Isso seria prejudicial à propagação do seu próprio evangelho, portanto seria contraproducente. E Jesus, sabiamente, ele revelou aquela ordem de ensinamentos para nós e reservou ao futuro, quando viria o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que teria a tarefa de decodificar muitos ensinos que ele disse por parábolas e muitos outros que não poderiam ser lançados àquele tempo. Portanto, meus irmãos, que tenhamos humildade, que saibamos esperar o tempo certo das revelações e que confiemos que a lei é de progresso, que por ora nós temos o que temos capacidade de digerir e que para o futuro muitas outras revelações que nos trarão esperanças e certezas ainda maiores quanto ao futuro bom que nos espera, que acontecerá. Que tenhamos paz nos nossos corações e que saibamos nos contentar com o que temos já de revelações, fazendo os nossos esforços para que caminhemos em direção à compreensão de ensinamentos ainda mais reveladores, mais esperançosos, que nos possibilitem a certeza de que tudo caminha para o bem daqueles que amam o Senhor, como nos ensinava Paulo, o apóstolo. Que Jesus nos abençoe. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar
para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz
os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados, abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas, que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes a entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e é em teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento,
Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca, na noite de 12 de janeiro de 1996. Evolução. Julinho, tu não vens? Já passa das 6, meu irmão. Não, minha irmã, hoje não irei. Mas Julinho, meu irmão, e o teu compromisso? Deixa lá por hoje meu compromisso, Helena. Vais tu? Ela vai e ele fica. Assim é a evolução. Há sempre os que chamam, há sempre os que ficam. Corina Novelino. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.